Muito bem. Então vamos dar início, né, a mais uma roda de mentoring. Essa é a 25ª roda de mentoring. E a gente percebe cada vez mais um interesse, né? Mentoring está se tornando uma coisa não só conhecida, mas que desperta interesse, né? Na questão só de curiosidade, né? A questão de as pessoas entenderem a utilidade disso, né? A importância, a, a, a usabilidade, o efeito que isso dá, né? Eu ando conversando com algumas pessoas sobre a história da NR1, né? A NR1 agora com a atualização, a partir do dia 26 de maio, entrando em vigor, ela, né, dá um destaque assim muito especial para as questões de saúde mental, né? E a gente sabe que isso está muito vinculado nas organizações às lideranças, né? E, para mim, liderança e mentoria são duas coisas que andam coladas, né? Não descolam de jeito nenhum. Então, é uma área assim muito fértil para o trabalho dos mentores, é essa área da liderança, né? E hoje nós estamos Uhum. recebendo aqui uma mentora em liderança, que é a Isabela Correia. Isabela foi da turma 20 online, né? Antes das online eu tinha feito uns 40 turmas presenciais. Isabela foi da turma 20. Com o passar do tempo, Isabela foi assimilando a coisa de tal forma e dando o seu jeito, né, que pegou. Eu chamo sempre o método que a gente ensina, copiando aí o que o pessoal da área TI diz, é um código-fonte aberto, né? Ou seja, as pessoas podem, né, a partir dali, podem fazer alguma coisa para dar o seu jeito. Eu acho que, assim, um grande sucesso dos mentores. O sucesso vai ocorrendo em várias etapas, né? São vários níveis de sucesso. Acho que o grande sucesso é quando o mentor começa a praticar um método que pode ter a essência daquilo que ele aprendeu, e geralmente deve ter alguma essência daquilo que ele aprendeu, em uma formação, em duas ou três formações, sei lá quantas, mas ele começa a dar a própria cara, né? Ou seja, o próprio jeito, a própria maneira de ser seu próprio vocabulário, suas próprias expressões e até, quiçá, suas próprias ferramentas, né? Então, algo mais ou menos assim que nós vamos trazer aqui como assunto de hoje, né? Com a Isabela, né? Um perfil da Isabela vocês já devem ter lido na divulgação e também na inscrição no Zoom, né? E aí vamos entrar direto no assunto. Para quem nunca veio a este evento, eu sei que há várias pessoas aqui que nunca participaram, eu vou dizer o seguinte: eu começo fazendo algumas perguntas, tá? E começa a engrenar uma boa conversa, mas cada um de vocês pode levantar a mãozinha, tá? Se possível, veja aí como é a mãozinha do Zoom. Embaixo aqui da tela tem o levantar a mão, tá? Tem um sinalzinho de levantar a mão, um ícone de levantar a mão. Você levanta a mão, se vários levantarem a mão ao mesmo tempo, eu tenho aqui como ver a ordem que as pessoas levantaram a mão. A gente vai dando a palavra a todo mundo. Podem ser perguntas, podem ser comentários, né? Então, só para dar digamos assim, o start mesmo, o processo inicial, eu começo a fazer algumas perguntas para a Isabela. Tá? Se sobrar espaço, vocês não perguntarem, eu continuo perguntando, não tem problema nenhum. Ok? Muito bem. Uma coisa que eu gosto sempre de alertar também é que eu não costumo ler o chat, tá certo? Às vezes eu enxergo alguma coisa aqui, tá? Para manter sempre o foco. Então, se quiser perguntar diretamente a mim alguma coisa, então, por favor, levanta a mãozinha e pergunta. Então, Isabela, bem-vinda, muito bem-vinda, né? A gente andou espalhando por aí que você, depois do mentoring autêntico, você começou a praticar e um belo dia você fez brotar um método para chamar de seu, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer a você é o seguinte: qual é o seu conceito geral que você coloca no seu método, né? O que é que ele significa? Tem as letrinhas, né? B, I, A.
Mas qual é o conceito, né, dentro do todo o espectro do mentoring, da mentoria? Bem-vinda. Obrigada, Paulo. Boa noite para todo mundo. Que time de peso que está aqui. Fico muito feliz com a oportunidade, assim, quantas rodas de mentoring eu já participei, quantas gravadas eu já assisti, e poder estar aqui contribuindo com a minha história, né, e com a minha construção é realmente um privilégio e me sinto muito feliz com o seu convite. Bom, meu método ele é o BIA. E por que Bia? Porque minha filha chama Beatriz. É tão simples e significativo quanto isso, assim. E a minha transição de carreira do mundo corporativo para a mentoria se deve muito a essa busca por equilíbrio de mais tempo com a minha filha. Então, eu fui meio que juntando esse lado emocional, que para mim faz muito sentido. Eu gosto de fazer algumas conexões profundas, eu não gosto de caminhar na superfície, não. Eu gosto de um pouco, uma camada mais embaixo para trazer sentido para mim, e inclusive para aquelas pessoas que se conectam comigo, conectarem com esses sentidos que eu vou criando, porque eu acho que é sobre isso, né? As pessoas conectarem com a nossa verdade em profundidade, assim. Então, o método BIA, ele surgiu em homenagem à minha filha, e ele significa B de base, I de intenção e A de ação. E aí, o que que significa cada um desses pilares? O B de base é o princípio básico que acredito que todos nós aqui temos no início da mentoria, que é a parte do autoconhecimento, o despertar da autoconsciência, que no método do Paulo tem também, né? Ele nos ensina esse momento, e em particular eu ainda uso uma ferramenta simples e poderosa que foi uma sugestão dele no curso. Eu fiz o curso em agosto de 2024 e eu tomei a decisão de me tornar mentora profissionalmente e formalmente em janeiro de 2025. Então as coisas ainda estão acontecendo, né, para mim. E o Paulo, na época, ele ensinou a questão do feedback 360, a sair um pouco daquele universo dos assessments, dos testes, para a gente ter aquele cuidado com a rotulação, né, que muitos desses testes colocam. Então, até hoje eu aplico esse feedback 360, o que gera muito valor, os mentorados gostam muito, eles veem isso como um diferencial. Porque, de fato, é um negócio trabalhoso, né? Seria mais fácil entregar um teste e analisar um teste, mas eles percebem um cuidado grande, um nível de qualidade ao buscar pessoas, convidados deles, para poder responder algumas perguntas. Hoje eu direciono essas perguntas para o papel da liderança, né? Em como que ele está sendo percebido enquanto líder, esse mentorado. Então, eu alterei ali um pouquinho aquelas perguntas. Então já começa aí os meus temperos, tá, gente, que eu fui colocando no decorrer do tempo. E também eu aplico alguns testes que eu acredito que sejam importantes. E a maioria eu mantenho os mesmos testes, na maioria dos casos. Em alguns casos eu puxo uns testes a mais, dependendo da situação. Mas aí eu pego tudo isso e faço uma análise completa e tenho ali um momento de dar esse feedback, essa devolutiva para o mentorado, que é muito rico, usar todas essas ferramentas. E a partir disso, então, a gente constrói esse primeiro pilar, que é a base. E o resultado dessa base que eu peço para eles construírem é a marca de liderança deles. Porque eu gosto muito desse momento, eu acho muito importante esse momento do reconhecimento da história, experiências, competências, valores que surgem a partir desse mergulho em autoconhecimento, assim. Porque muitos deles chegam um pouco perdidos nisso aí, né? E como seguir para uma outra etapa se a gente não voltar e reconhecer toda essa jornada que eles tiveram e todas essas competências que eles foram agregando ao longo da carreira deles. E aí, a partir disso, eles têm que escrever a marca de liderança deles. Então, eu sou um líder que, para eles se reconhecerem ali, né? Eu falo, olha, qual a marca que você deixa nas pessoas com tudo isso que a gente está conversando? É essa marca que tem que estar no dia a dia ali, é ela que você tem que chegar no trabalho e ir embora, olhar para ela e falar, como que eu imprimi essa marca aqui? Bom, então esse é o primeiro pilar de base. O segundo pilar, que é o intenção, eu mantive a visão de futuro que Paulo nos ensinou, também muito baseado em feedbacks e na minha percepção que eu fui tendo ao longo de um ano que eu trabalhei com o método.
digamos, mais fidedigno ali do autêntico, né, do Paulo. Eles fazem a visão de futuro, mas, de novo, eu chamo de visão de futuro de liderança. Então, teve algumas coisas que foram umas adaptações mínimas, mas eu gosto deles terem esse grande norte. De novo, muitas vezes eles não param para pensar nisso, vivem naquele universo automático ali do dia a dia e pouco param para pensar em quem são e onde querem chegar. Então, eu mantive isso também. Mas dentro da intenção eu incorporei três pilares que eu acredito que são essenciais de trabalho para desenvolvimento de lideranças, que é a visão estratégica de negócios, a gestão estratégica de pessoas e o posicionamento executivo. Como que eu cheguei nesses pilares? Através da minha experiência em RH, desenvolvendo líderes dentro das empresas e também rodando ali, experimentando, observando o que estava funcionando e o que estava surgindo dos processos de mentoria antes do BIA ali surgir. Então, a partir desses pilares, eu peço para eles construírem metas direcionadas para esses pilares. Então, no pilar de visão de negócio, como que eles conectam a entrega deles com uma entrega maior de negócio, a gestão de pessoas, como que eles fazem, como que eles cuidam para que aquele time se desenvolva e seja formado e ganhe autonomia para poder entregar o que ele precisa entregar, saindo daquela premissa básica de que a entrega de um líder não é dele individual, e sim do time como um todo, então ele tem que olhar para isso. E o terceiro de posicionamento, como que ele conta isso para as pessoas, né, dentro das empresas, de uma maneira intencional. Então, não adianta só fazer para dentro e não contar isso para fora de uma maneira estratégica, intencional, alinhando ali comunicação, a forma como ele influencia e tudo isso. Bom, a partir das metas que eles elaboram, que é o grande o quê deles, né? Então, o que que eles precisam fazer para alcançar aquela visão a partir da base que eles construíram. Eles também, eu peço para eles colocarem indicador de sucesso e prazo, então tá aí também mais um ponto que eu mantive, que eu acho que gera um compromisso e gera uma tangibilização do que eles estão construindo e uma percepção de resultado no final. Bom, e aí depois tem o pilar da ação, que é de fato a execução acontecendo, que é como se fossem as submetas lá do Mentor Autêntico, mas é o plano de ação que vai garantir um movimento direcionado, constante, que vai dar a sensação ou vai garantir que ele esteja caminhando e gerando os resultados que ele quer gerar. Então, eu estabeleço submetas, que é o como ele vai realizar aquele, o que ele se comprometeu. Também peço para ele estabelecer o indicador de sucesso, o prazo. Então, mantive da mesma forma do pau, mas eu entro um pouco mais no detalhe nas ações. Então, eu mudei pouca coisa aí, mas é como se fosse aquela estrutura de submetas que o Paulo nos ensinou. E por que que eu mantive muita coisa do método? Porque foi gerando valor, assim, os feedbacks que eu fui recebendo ao longo do meu ano de experimentação foi que era importante ter um método, assim, para eles acompanharem, para eles. Muitos até acham ruim, assim, eles falam, ah, mas né, tem hora que é chato, eu tenho dificuldade e tudo. Mas ok, depois eles reconhecem que é importante ao longo do processo eles terem essa construção ali tangível e material de todo o processo deles de desenvolvimento. E na ação também, eu provoco eles para pensarem em ações relacionadas à saúde mental, emocional e física, que é onde a gente puxa mais para esse lado pessoal, que, na minha visão, é onde a gente consegue sustentar uma jornada de carreira. Eu não acredito em um trabalho que você vive só para o trabalho. Eu acredito que você tem que criar ali um equilíbrio saudável e estabelecer de forma consciente e intencional alguns limites entre o que é importante para você, pessoalmente falando, enfim, emocionalmente falando, fisicamente falando, e o que que é importante para a sua carreira ali, para a realização do seu trabalho e para você alcançar essas metas profissionais. Bom, acho que de forma geral é isso. Ok. Alguém já quer perguntar alguma coisa? Posso perguntar? Vamos lá.
como é que o conceito, então, geral seu se conecta? Ah, Fábio quer perguntar. Vai lá, Fábio. Vamos começar a rodar. Ah, se você quiser, fica à vontade, Não, Paulo. não, Não, na verdade, boa noite, Isabela, tudo bem? É muito Tudo bacana bem. ouvir assim de alguém com não tanto tempo na área e que como consegue, na verdade, já converter tudo isso, é muito interessante. Quando você falou no início sobre alguns métodos, alguns testes que você também traz, você poderia me falar alguns deles? Claro, E o que de fato você testou e realmente não serviu, ou o porquê da escolha desses testes, ou de parte tá. deles? Pode ser? Claro, geralmente eu uso forças de caráter. Não Uhum. sei se você conhece. Sim, Por via. que que eu uso? Porque eu acho ele simples de fazer, ele é gratuito, eu Uhum. acho que ele dá um ranqueamento de forças interessantes, eu gosto da ideia de olhar para forças e não fraquezas, eu gosto da ideia Uhum. de potencializar o que a pessoa já tem que funciona bem. Então, acho que conecta muito com o que eu acredito. Eu acho ele simples, Sei. enfim, a análise dele é simples. E também uso os sabotadores. Também, não sei se você conhece, Fábio. Não, os Ele é sabotadores super, não. tá lá na internet também, e ele é um link aberto também, gratuito, e ele é bem completo Uhum. porque ele traz o que que sabota as pessoas no dia a dia. Então, quando a pessoa, exemplo, né, se doa demais, isso é um sabotador. Quando a pessoa é muito perfeccionista, é outro sabotador. A questão da Uhum. autocrítica, ele traz o quanto você está autocrítica em relação à crítica dos outros e crítica do ambiente. Então, ele traz esse outro lado que é um lado que trava muita gente. E aí dá luz a isso e traz isso para a consciência e para a conversa ali, fazendo toda a análise do todo, do 360, com as forças e tudo, tem sido bem interessante. E escolhi ele primeiro também, porque é um teste simples, fácil, acho que gera um resultado profundo, importante. Os mentorados adoram, e eu, quando fiz a minha primeira mentoria, alguns anos atrás, aplicaram ele. E eu gostei Uhum. muito, e o resultado me deu uma surpresa ali. Então, eu vou pegando um pouco Uhum. dessas outras experiências minhas ao longo da minha carreira e vou incorporando. Agora, quando não estava tão focada em liderança, que eu estava fazendo carreira geral, assim, aí peguei vários tipos de situações de carreira. Em alguns momentos eu aplicava Ikigai também, âncoras de carreira, que aí são outros Uhum. testes que aí eu vou incorporando, assim. Cara, meu Uhum. objetivo é ser profunda, assim, e entregar ali. Hoje eu entrego um relatório de identidade profissional. Aí vem inteligência artificial, gente, que eu também uso de maneira, claro, com muito cuidado e com muita crítica. Mas depois de fazer a análise eu mesma de tudo, eu jogo lá no cloud, na inteligência artificial, e peço para ele criar um relatório que seja visivelmente Uhum. bonito. Então, isso também é legal porque cria um produto final ali que fica organizado, fica bonito, eles gostam e eu vou apresentando a partir disso, assim. Então, é isso. Tá. Não, bacana. E só mais uma dúvida. Como que você traz? Você deve trazer isso logo na base, toda essa informação, logo no início, para que eles tenham ciência Isso. e É a possam segunda começar sessão. na É a segunda segunda sessão, sessão. tá? Eu, E, eu mantive, quando eu fecho a mentoria, vamos lá, eu mantive o encontro zero. Então, quando a pessoa se interessa pelo meu trabalho, eu faço uma sessão ali do encontro zero com a pessoa, entendendo qual que é o desafio dela, o momento de carreira e como que isso conecta com o meu trabalho, se eu consigo ajudar ou não consigo. Fechando o negócio, né? Fechando o programa com essa pessoa, eu mando aquela estrutura de e-mail que Paulo mandou para a gente. uhum, É, fiz algumas mudanças, claro, né? Fui adaptando, mas eu mando um e-mail como se fosse o onboard daquela pessoa no início da mentoria, e ali eu já coloco os links dos testes, já peço o contato dos convidados. Então, é aquela estrutura, praticamente, assim. uhum, Então, na minha primeira sessão, eu mantive a questão da linha do tempo, dos principais marcos também, da história do mentorado, que eu acho que é importante também para eu ter o meu olhar. Aí vai juntando tudo, assim, porque eu não vou é, direto para o teste. Eu tenho um momento de conversa, eu aprofundo na história da pessoa, eu começo a fazer as conexões pela minha uhum, percepção. Ele faz os testes
traz um pouco dessa percepção dele e a gente tem a percepção dos terceiros. Então, eu conecto tudo isso e levo para a segunda sessão como uma grande devolutiva, do tipo, Uhum. olha, tá vendo? Isso aqui é você, né? A partir disso, construa sua marca de liderança e vamos construir os seus próximos passos e o seu caminho. Então, é um pouco dessa forma. Maravilha, respondido, obrigado. Nada, obrigada, Fá. Isabela, no começo você falou assim, né? Eu gosto de fazer as coisas com muito mais profundidade, né? Gosto. E mais embaixo, né? Só acho que você usa essa expressão, né? Então, como é que foi, esse processo interno de você perceber que a partir do método, que a gente chama de mentoring autêntico, né? Você tinha elementos para dar vida a algo novo? Então, eu decidi seguir com a mentoria em janeiro de 25. Eu fui ter minha primeira mentorada profissionalmente, não pro bono, né, digamos assim, em abril de 25. Então, ainda tudo é muito recente. E aí, no primeiro ano, de abril a dezembro, eu rodei a mentoria de carreira de forma mais genérica e usando muito mais do método original, digamos, do Paulo. E aí, quando eu fui fazendo a minha virada ali do ano, dezembro e janeiro, né, eu fui fazendo as minhas reflexões, assim, e aí, o que que tá funcionando, o que que não tá, assim. Eu tinha alguns combinados comigo mesmo de metas, né? Eu também apliquei em mim de alguma forma. E eu queria chegar no final de dezembro com um número X de mentorados. Eram 10 mentorados, essa era a minha meta, tá? Indo para o lado mais comercial, digamos assim. E aí chegou em dezembro, eu tinha 16. E aí eu falei, putz, deu muito certo isso aqui. E eu tô adorando e tá dando certo e eu quero que dê mais certo. Deixa eu olhar para o que aconteceu nesse primeiro ano, nesses primeiros meses, e deixa eu refletir o que que funcionou, o que que não funcionou e tudo. E eu sentia uma necessidade de nichar, de começar a me comunicar de uma forma direta, mais direta com o perfil dos meus mentorados ali. E aí, gente, é tudo uma construção, assim, porque eu saí do corporativo em janeiro de 25, eu passei por um período, nos próximos meses, que é o período de me reconectar com a minha identidade, que não fosse aquela da profissional de RH das empresas. Com isso, eu trabalhei de forma mais ampla, experimentando mesmo, vivendo na prática, aceitando desafios, pensando de forma menos estruturada. Mas quando chegou em dezembro e janeiro, que eu vi que o negócio estava funcionando e fui fazer essa autoavaliação minha, eu falei, poxa, beleza, eu acho que agora dá para dar um passo de encontrar um público em que eu gero mais valor, que eu me conecto mais, que eu consigo me comunicar de uma forma mais objetiva e direta. E aí, quando eu fiz essa autoavaliação dos 16 ali, meus mentorados, eu vi que onde eu agregava mais valor eram para lideranças, eram para líderes que estavam em processo de desenvolvimento. E aí eu resgatei mais a minha jornada corporativa e por que que eu fui para a mentoria? Porque eu sempre amei desenvolver pessoas e o Paulo me ajudou a dar nome para o que eu gostava de fazer, assim, que eu já era mentora e não tinha esse nome, eu não me dava esse nome, assim, mas me descobri sendo mentora e sempre amei desenvolver líderes dentro da empresa, me tornei líder, então senti também na pele ali na prática o que que é, né, os desafios da liderança. E quando fui mentorar, os líderes eram aqueles que eu conseguia agregar mais valor mesmo para eles, assim, eu conseguia me conectar mais com a história deles, com a jornada deles, eu conseguia trazer mais da minha experiência para eles e tudo. Eu falei, poxa, eu acho que eu quero ir para esse campo assim de liderança. E aí eu fui me questionando, beleza, tá, mas aí liderança, ok. Mas e aí, qual que é o meu diferencial? Tem vários né, mentores de liderança, claro, muitos competentes e tudo, mas como que eu vou criar o meu diferencial? E aí, gente, eu fui para uma parte talvez até mais comercial também da coisa, assim, né? Além de ir colocando os meus temperos, porque foi o que foi funcionando, o que eu fui experimentando, eu falei, eu acho que eu preciso criar o meu diferencial no nome do meu método também, para que as pessoas
Vejam que essa é a minha história, a minha experiência impressa ali no método, né? Então, eu gosto dessa questão da originalidade, da autenticidade, eu gosto disso, assim. E aí, por isso que é conectado com a minha filha. Então, eu falei, pô, legal, Bia. E aí eu entrei em outra. Eu tenho uma mentora hoje também, aí mais voltada para o desenvolvimento do meu negócio de mentoria, que aí também fui construindo ali com ela, então também, né, sou mentorada, acredito muito nesse processo de mentoria, e fomos ali construindo juntas também o método, enfim, essa parte mais comercial de venda e tudo. E foi isso. Aí surgiu o Bia. Eu também estruturei um template lá no Notion, onde traz organização, estrutura, tem ali um produto final que é entregue para esse mentorado, que é bonitinho, estruturado, organizado. Então, quer dizer, eu fui ali incorporando. Agora, não vou parar por aí, porque assim, eu todo dia eu tenho uma ideia, eu sou uma pessoa assim, eu acho que essa questão de empreender me trouxe um lado criativo, assim, muito aflorado, assim. Todo dia eu fico pensando o que que eu posso melhorar, assim. Pô, isso aqui legal, tá funcionando, eu recebo um feedback positivo. Poxa, isso é bom, mas é aquilo outro, tá funcionando ou não tá? Aí agora eu já tô começando a testar agentes de IA para incorporar. Então, assim, é um pouco também do meu perfil e da minha natureza de ficar atenta a tudo que está acontecendo ao meu redor, as oportunidades e assim, esse é o meu negócio, ele tem que dar certo e eu quero fazer ele dar certo e o mais certo possível para mim e para quem eu estou ali mentorando. Então, acho que muito dessa mentalidade de busca de qualidade, eu acho que é o que vai me levando nesses lugares de aprimoramento. Responde, Paulo. Pessoal, sim, mas eu me lembrei agora de uma coisa minha que antes de passar para a Jane e para a Fernanda, Hum. me fez lembrar uma coisa muito interessante. Quando você é inquieto, como eu sou, você é, claro, em relação ao que você faz, ou seja, você nunca está satisfeito, você nunca encontra um formato final para o que você faz. Então, sempre você, cada dia que surge uma ideia, você está conversando com a pessoa, cai uma ficha, meu Deus, olha, isso aqui eu posso agregar. Tal, tal. Bom, um belo dia eu tive necessidade de mostrar para o mercado que o mentoring que eu fazia, que eu ensinava, que eu aplicava nas organizações e aplicava para as lideranças, era verdadeiro, porque foi quando começou a surgir treinamento de mentoring de todo lado e a imensa maioria não tinha nada a ver com mentoring. Né? Foi quando começou esse processo de banalização da expressão mentoring, depois que o mentoring passou a ser a bola da vez, substituindo o coaching nessa história de banalização. Uma pena, né, que ambos são coisas maravilhosas. Então, eu tive necessidade de fazer uma diferença. Né? Essa sensação que a Isabela falou, de ter uma coisa própria, em mim surgiu a partir da necessidade de dizer: olha, o que eu faço é sério. O que eu faço, eu não aprendi de qualquer jeito, né? Eu aprendi na ciência, né? Eu tive a sorte de, de ser orientado pela pessoa que trouxe o mentoring para os estudos acadêmicos no Brasil, que a Teresa também conhece aqui, que também foi aluna dela. É, então, assim, e outra coisa, o que eu faço não é feito de qualquer jeito, ele é experimentado, testado, revisado, ajustado para poder entrar realmente em prática. Então, estou tendo um trabalho imenso. Aí tem um monte de cara aí que chega aí na frente e começa a fazer barulho, dizendo que treina mentores, que forma, que é mentor dos mentores, que é não sei o que, não sei o que. Esses caras não sabem nada de mentoring. Então, eu tenho meu jeito discreto de ser, né? Digo, sabe uma coisa? Eu preciso mostrar que eu sou verdadeiro. Qual é a palavra que vai me representar com isso? Foi quando eu escolhi a palavra autêntico. Então, eu juntei mentor e autêntico. Mas é aquela história, a partir do momento que você tem um insight, outros vão se desdobrando. E você vê que você começa a descobrir coisas que já existiam a partir dessa descoberta que você fez. Ah, eu descobri essa palavra que se encaixa bem, autêntico. Ok, legal. Mas espera aí. Autêntico é como eu sou.
é a maneira como eu ensino também. Autêntico é a maneira como eu acho que todo mundo deve ser. Autêntico é a forma como eu acho que todo mentor deve ser, mas não autêntico jamais no sentido de verdadeiro. Além de verdadeiro, é autêntico no sentido de natural, espontâneo, sem fingimento, sem máscara, sem fantasia, né? Sem ser ator. Então aí já veio a segunda ideia do autêntico, né? Não só verdadeiro, mas também natural, espontâneo. Então, sabe o que que acontece? Você começa a enriquecer isso aí. Então, tem horas que no treinamento a gente passa um tempo já mostrando o que significa ser autêntico. Vez por outra, quando as perguntas começam a surgir durante a formação, eu digo, bom, você não deve fazer isso, porque senão você não é autêntico. Então, você começa a incorporar, sabe, visceralmente as coisas, na medida em que você, a partir do insight, para você entender, para você se mostrar ou oferecer algo diferente, você começa a internalizar de tal maneira que você começa a criar coisas em cima. E você começa a ter resposta para tudo nisso aí. É incrível, né? Desculpa esperar aí, fazer você esperar, Jane. Vamos lá. Vamos. Eu acho que você já meio que respondeu a minha pergunta, porque você trouxe muito a sua experiência com líderes, né? E eu ia te perguntar sobre o método e sua experiência com quem está em outros momentos, né? Como início de carreira, transição de carreira. Mas aí você trouxe aí que você nichou o público, né? Que você se identifica mais. E aí é especificamente com líderes. Então, meio que depois que eu levantei a mão, você trouxe esse recorte aí que você deu com líderes especificamente. E antes de passar para a Fernanda, eu queria acrescentar: quando você encontra seu nicho, é quando você vê mais necessidade de começar a fazer adaptações. Por quê? Porque o método, a gente ensina o método, ele é, digamos assim, ele tem uma espinha dorsal que você não pode tirar. São os elementos inegociáveis que eu chamo aqui do mentoring autêntico. Mas você precisa fazer adaptações para o seu nicho, para as especificidades do seu nicho. Eu, inclusive, hoje eu ofereço uma hora extra com cada aluno que queira trabalhar isso comigo. Olha, o meu nicho é nutrição, né? O meu nicho é design, o meu nicho é tal. Embora eu não tenha conhecimento em todas as áreas, eu posso ajudar a pessoa a raciocinar. Como é que ela vai, não é? O que é que ela vai ter que acrescentar ao método ou alterar um pouco no método, ou até às vezes tirar do método, né? Para que seja, digamos assim, completamente fit, né? Adequado, encaixado, naquilo. Isabela não precisou disso, ela fez sozinha. Mas hoje em dia é uma das coisas que a gente oferece na formação. Se você quiser fazer uma adaptação, achar que precisa, né, ter coisas específicas que você precisa colocar, ou algumas coisas da maneira como a gente mostra precisam de uma adaptação, tal, tal, a gente ajuda. Ajuda também a fazer. Fernanda, estou muito Olá, satisfeito de ver pessoal. você aqui e ver você nessa próxima vez, Ai, obrigado. né? Porque Muito obrigada. Fernanda conheceu o mentoring. Eu nem sei se naquela época eu já chamava de autêntico, Fernanda. Fernanda trabalhava na Não, ainda empresa e não. nós implantamos um programa de mentoring na empresa e Fernanda foi mentora, né? Fez o curso, foi Isso, mentorada e depois fez a formação para ser mentora, né? informação. Exato. Ai, é um Agora, prazer estar aqui também, viu, Paulo? Estou bem ansiosa para o próximo treinamento também. Isabela, prazer, muito interessante o que você está trazendo. Você disse que você tem uma base e um produto final, né? E você tem algum indicador que mostre assim, a evolução do mentorado? Como ele entrou e como ele saiu? E aí eu queria saber quanto tempo é o seu programa? Quantos meses são esse seu programa? Eu tenho autoavaliação que eu aprendi com o Paulo. Então, assim, né? Primeiro, a importância que foi o curso do Paulo na minha vida e na minha construção. Assim, eu já falei isso com ele. Foi muito importante eu conhecer de forma profunda a ciência do mentoring antes de me aventurar enquanto mentora, né, de forma profissional, assim, porque a gente vive um momento em que todo mundo é mentor.
Muitas pessoas escolhem essa carreira muito baseado né, por estar na moda, digamos assim, e por parecer ser mais fácil, sei lá, ter uma margem alta financeira, enfim. Só que, não, eu escolhi o Mentoring porque era o que eu me conectava profissionalmente. Quando eu olhava o que eu fazia bem lá atrás, com o que eu mais gostava de fazer, era mentoria. Então, isso veio primeiro, esse entendimento da ciência do mentoring. Isso foi muito importante na minha construção e até hoje eu já falei isso com ele, assim, sem sombra de dúvidas. Isso me ajuda a dar uma sustentação muito forte a tudo, os temperos que eu vou colocando e o que eu vou criando, né? Então, bom, a parte da checagem ali da evolução é por autoavaliação. Então, na última sessão, eu faço uma autoavaliação, uso até hoje o mesmo documento que Paulo compartilhou comigo lá na turma, só que também trouxe alguns elementos a mais, assim. Então, eu trago competências voltadas para o que a gente viu no 360, nos testes. Então, eu meio que relembro tudo isso com ele e também relembro o plano ali, né, o PDM, que é o meu BIA, né, digamos assim. Eu passo por tudo para que ele faça ali uma autorreflexão sobre essa evolução. Eu acho isso fundamental, é um momento muito interessante, onde eles falam, nossa, realmente, agora a gente conversando, tá tangibilizando ainda mais na minha cabeça o quanto houve evolução. Então, assim, eu acho fundamental. E o outro ponto é em relação aos indicadores de sucesso que eles mesmos estabelecem. Então, no decorrer do programa, né, dos meses ali que a gente vai trabalhando, eles mesmos vão alcançando esse indicador de sucesso, os prazos. Então, a gente vai acompanhando em cima dessa construção, desse grande plano que a gente faz. Então, é isso. Aí, quanto tempo, né? Então, aí é minha fase de experimentação, gente. Vamos lá. O primeiro ano eu não estava vinculando a tempo. E aí eu comecei a me frustrar muito com essa questão do tempo, porque a gente tem pessoas que são muito comprometidas e a gente tem pessoas que vão largando o processo no meio do caminho, assim. Então eu falei, bom, não dá para ser assim. Então eu estipulei um tempo que foi de 4 meses para fazer o processo, e eu comecei com 10 sessões e depois eu reduzi para 8. Por quê também? Prática e experimentação. Quando eu estava com 10 sessões, e aí não estava vinculado aos 4 meses, foi antes, né? Lá no inicinho mesmo, 10 sessões, alguns eu percebia que ia arrastando ali a partir da oitava. Então, as duas últimas ficaram meio arrastadas, assim. Eu falei, não, acho que está pouco objetivo isso daqui. Eu vou estabelecer o mínimo, porque lá na formação o Paulo passa para a gente de 8 a 12 sessões. Então, eu falei, bom, enquanto programa, eu vou estabelecer um mínimo de 8, e se tiver necessidade, a gente combina mais. Tiveram mentorados que ficaram comigo e fizeram mais um pouco, sei lá, 15 sessões, já aconteceu isso também, mas geralmente são 8. Eu coloquei em 4 meses, mas agora eu tô aumentando para 6 meses também, porque para agregar valor ali no pacote como um todo, para dar um tempo maior e necessário para a gente concluir todo o processo e não ficar corrido, porque no meio do caminho também eu fui percebendo que, enfim, imprevistos acontecem, a gente acaba tendo que remarcar, etc e tal. Então, assim, eu entendi que 6 meses era um período interessante. Estou experimentando, gente. Talvez mude daqui a pouco, mas é isso. Respondido, Fernanda? Respondido, obrigado. Não, é muito bom você trazer a experiência. É muito bom, obrigada, viu? Que bom, Respondido. obrigada. Hélio, Oi, Isabela, boa noite, tudo bem? Bom também te conhecer e ouvir sua história. Que bom. Eu estou iniciando nesse ramo de mentoria agora. Fiz o curso com o Paulo ano passado e estudando sempre. Agora eu estou com duas mentoradas que eu estou fazendo, né? E estou naquela linha de 10 sessões, né?
Primeiro mês 4, depois mais seis, os outros 6 por 6 meses, né? E minha pergunta, você falou que tinha 16 mentorados, né? Como é que Em você dezembro eu fechei administra? com 16. Hoje eu tenho Como é que, 27. ah, então, minha pergunta é mais forte ainda. Como é que você administra esses 27 nesse tempo todo? Porque para cada um você tem que dedicar uma parte do seu tempo para preparar tudo para aquele camarada, para aquele mentorado. Muito. Como É. você faz isso com 27? Então, esses bastidores, eles são pesados mesmo, Ah, principalmente quando entra muita gente junto, assim. Então, vamos lá, os 27 é a quantidade de mentorados que eu tive ao longo desse tempo. Alguns já concluíram, outros começaram, outros estão no meio do caminho. Então, cada um está vivendo uma fase diferente. A fase que me gera mais trabalho é a fase do início ali, quando eles começam. Porque eu tenho que fazer o feedback 360, eu tenho que analisar, enfim, eu tenho que me conectar com esse mentorado. Então, essa parte eu tenho que fazer contratos. Tudo sou eu, né, gente? Vamos lá, eu sim. sou tudo. Então, essa parte fica muito pesada. No mês de fevereiro, entraram 7 mentorados de uma vez. Foi bem pesadinho. Bom, mas enfim, eu administrei ali, fui me organizando ao longo do meu dia. Eu estou exclusivamente como mentora, então, assim, né, o meu dia ele é para me dedicar a isso, assim. Eu tenho as aulas na PUC também, mas vai começar em agosto e tudo, então, por enquanto, eu estou 100% como mentora, então isso ajuda. E aí eu vou criando, eu vou organizando o meu processo também, a parte burocrática da coisa, assim. Então eu tenho a minha proposta organizadinha que eu fiz, eu tenho o contrato organizado em que eu jogo lá na IA, no cloud, e ele muda para mim o nome e os dados da pessoa. Então eu fui incorporando algumas coisas no meu processo para ir me facilitando. Mas é trabalhoso, de fato, é um bastidor pesado. Agora, a partir da quarta sessão ali, que a gente conclui, que a gente já está na ação, e aí é acompanhamento da ação, Uhum. o bastidor ele diminui, ele fica muito mais orgânico, mais fácil, assim, porque acaba sendo as sessões mesmo em si, ou um atendimento ali por WhatsApp. Eu fico sempre disponível por WhatsApp, e eu adoro que eles entrem em contato comigo, inclusive. Uhum. Isso é algo que me deixa feliz, me engaja também profissionalmente, então eu gosto de me organizar. Mas é isso, Hélio, é desafiador, mas é aquilo, né? Escolha o seu difícil. Cara, era muito mais difícil a minha rotina lá quando eu gerenciava um time de 15 pessoas dentro de uma empresa. Então, eu estou preferindo o meu difícil agora, que eu escolho o meu tempinho, eu escolho a minha Uhum. agenda. Às vezes eu trabalho um pouquinho mais até mais tarde. Às vezes eu preciso pegar um domingo ali, um final de semana para organizar melhor, mas tá dando. Eu estou como você nesse começo. Eu deixei 50 anos de comércio exterior, Olha, gerenciamento de toda a parte de logística internacional, e estou usando toda a minha experiência e tudo que eu aprendi em todo esse tempo para aplicar para os mentorados agora, entendeu? E isso é uma muito coisa legal. muito gostosa. Estou gostando muito. Muito. O curso do Paulo, para mim, foi fantástico. Foi Sensacional. um insight, sabe, uma vontade de fazer a coisa, e terrível. Inclusive, também já criei o meu método dentro dessa experiência Olha, que eu tive em tudo isso aí. Estou agora fazendo a coisa crescer, né? que Evoluir. legal, Muito Hélio. legal. Por isso eu Não, quero vai. saber eu estou com duas. É. É, durante a semana, duas. Você com 27, como é que você fazia isso uma Ah, mas você semana? vai pegando Para tudo jeito. isso? Essa era a minha pergunta para você, a minha Mas curiosidade. você vai pegando jeito. Eu lembro que assim, os meus primeiros, eu ficava até para dar a sessão era uma preparação assim, quase que emocional. Eu me sentia ainda insegura, assim, eu ficava com alguns receios. Hoje é muito mais tranquilo, eu me Hum. sinto muito mais segura, eu já navego muito melhor, assim, então acho que com o tempo a gente vai criando experiência também e vai É, facilitando. é verdade. Obrigado, viu? Aí. Nada. Tereza, Bom, eu tinha duas perguntas, mas uma delas já foi respondida graças à pergunta de Hélio, tá? Que era como que você consegue conciliar 20 e tantos, né? Tantos mentorados. E a segunda pergunta vem nessa medida, considerando que seu foco é liderança, não é? Você também
é, criou ou estabeleceu um método ou uma ferramenta ou um modelo de liderança para você conduzir o PDM. Quer dizer, do mesmo modo que você terminou criando e construindo algumas ferramentas, não é, para as etapas, porque pelo que você trouxe, você trabalha praticamente com três principais pilares: a visão estratégica, a gestão de pessoas e o posicionamento dele como líder. Então, Isabela, que aliás eu adorei, né, você ter tá compartilhando conosco isso, mas eu fiquei em dúvida também se você também joga no seu PDM, se você atua no PDM, fazendo uso de algum modelo de liderança que você acredita, que você considera que é eficaz, que é eficiente, e você joga no PDM. Ai, gostei. Sim, assim, eu acredito em liderança autêntica. É, até copiando o Paulo ali, sem querer copiar, Paulo, juro, assim. Mas eu sou muito da autenticidade. Então, o que que eu acredito, tá, gente, de liderança e de mundo profissional, assim. Eu acredito que é possível você encontrar o seu jeito, a sua maneira de fazer as coisas, e crescer da sua forma, assim. Então, eu defendo uma liderança que lidere do seu jeito, com estratégia para alcançar os seus resultados, assim. Uhum, E misturando a humanidade com estratégia. Então, eu não acredito numa liderança meramente estratégica, racional, aquele negócio. Eu não me conecto e meus mentorados não são assim, porque tem essa transferência, né? Assim, da mesma forma que eu acho que a gente não tem que ser 100% só humano, porque, óbvio, a gente tem que jogar um jogo corporativo ali, né? Existem algumas regras que precisam ser jogadas, né? Então, mas eu acredito nessa questão da autenticidade, em você alinhar a sua forma de ser ao fazer as coisas. Eu acho que todo mundo tem uma beleza em si que precisa ser descoberta. Eu acho que eu encontro, né, muitos mentorados que se formaram líderes através de padrões que eles foram assistindo ao longo da jornada deles e pouco param para questionar qual que é o padrão dele mesmo, sabe? Então, assim, eu olho ali os modelos de liderança da minha empresa ou do meu líder que funcionaram e eu quase copio o jeito deles. Eu não acredito nessa forma de liderança, eu acho que essa forma não é sustentável, tá? Assim, porque eu acho que isso você chega no esgotamento, aí vai lá na parte pessoal que eu acho que a gente tem que cuidar também, que são os limites. Então, eu vejo que existe muito esse piloto automático. Eu vi um modelo, eu persigo aquele modelo, eu me espelho nele. E eu sigo querendo, inclusive, aquele lugar, sem nem parar para pensar se aquele lugar faz sentido na minha vida e para quem eu sou. E, então, eu tento dar uma desconstruída nisso para iniciar lá da base. Vamos lá, quem você é. uhum, Reconheça quem você é, reconheça a marca de liderança que você deixa. Vamos agora discutir onde você quer chegar. Não quero saber onde é que o seu líder quer que você chegue, onde é que o seu liderado. E o gostoso da mentoria, que eu descobri isso, que é um pouco diferente quando a gente está mentorando dentro de empresa, e eu também atuo dentro de empresa, e me deixa menos confortável, porque o legal da mentoria com pessoa física é que você está ali por ela. Você está uhum, genuinamente olhando o desenvolvimento dela. Então, uhum, isso me dá uma liberdade também de ser autêntica e tirar isso da pessoa, essa autenticidade da pessoa, assim. Quando eu estava em empresa, né, lá dentro, como RH e tudo, como gerente, business partner e tudo, eu tinha o papel da empresa ali para equilibrar com aquilo que eu gostava e sabia fazer. Hoje eu não tenho, assim, eu não represento empresa nenhuma. Então, na boa, o que eu quero é que a pessoa que esteja comigo voe, brilhe e alcance o que ela quiser, porque é isso, também cada um tem que querer alcançar uma coisa. Eu também não fico estipulando o que cada um quer chegar, não. Agora, quando eu estou dentro da empresa, é um pouco diferente, porque aí vem uma uhum, encomenda já da empresa. Então, tanto que dentro da empresa eu não aplico o BIA, por enquanto eu não consegui identificar, eu não consegui fazer essa junção ainda. Então, eu dou uma customizada, eu uso mais o Mentor autêntico, mas ainda assim eu customizo. Então, eu dou uma adaptada também, porque eu entendo que o meu papel ali ele é um pouco diferente. Mas eu, uhum, Isabela, mentora de pessoa física, acredito em liderança autêntica, acredito, enfim, acho que é minha bandeira e meu sonho de vida.
E missão é ver pessoas dentro de empresas mais autênticas, mais verdadeiras, se conectando de uma forma, né, mais transparente, sendo mais vulneráveis. É isso. Talvez um pouco romântico, mas tô indo, gente. Perfeito. Obrigada, Isabela. Muito Funciona. legal. Marcelo, Boa noite, Isabela. A gente até pedi conexão para você no Marcelo. LinkedIn esses dias aí, né? Aham. Porque eu não estava Sim. conseguindo. Então, eu ia fazer uma pergunta, já responderam. Me apareceu uma outra dúvida, mas eu também queria somar. Alguns dos colegas perguntou a respeito de uma avaliação final, né? Eu uso o VIA também, que é aquele das forças de caráter. E você fazendo com o mínimo de 6 meses, ele já apresenta ali um bom resultado. Então, eu consigo entregar muito para os meus mentorados o reenquadramento das forças e muitas vezes a liderança, que é o nosso objetivo, acaba sendo até o principal, ela sobe bastante. Não para a força de assinatura, que são as primeiras, né? Que aí isso teria que ter um trabalho de mais tempo, mas você vê que ela se desloca bastante. Então, eu também uso isso como uma forma de poder medir o sucesso do que a pessoa pediu. Então, eu queria contribuir Legal. com isso. Vou tentar, hein? Talvez vai ser a minha É, é, próxima mas quando você falou atualização. em 4 meses, eu falei, não vou falar, mas com 6 dá, tá? Com 4, como é uma coisa muito cultural, eles indicam que pelo menos 6 meses com 4 você vai praticar muito pouco. E me surgiu uma curiosidade, como é que ele trouxe 7 pessoas de uma vez só? O meu é tudo orgânico, vai entrando um, às vezes entra Aqui, outro. O a máximo que marca que eu entrou junto foram deixei. 2. A marca de liderança que eu deixei ao longo da minha carreira nas empresas que eu passei. As Ah, pessoas já eram vieram. pessoas que você. Eu achei que você tinha alguma empresa que estivesse fazendo captação para você. Não, não, eu faço tudo sozinho, não tem nenhuma empresa que faz captação. Eu ainda colho muito dessa minha rede de contatos, de pessoas que me conheciam, e isso tem sido super interessante, porque aparecem pessoas não óbvias, então não eram necessariamente líderes que eu atendia, mas enfim, me viam lá e de alguma forma criaram ali uma confiança em mim. Então, e vão me acompanhando nas redes sociais e vendo que o meu negócio, né, de mentoria está avançando, eu vou fazendo meus posts, eles vão se conectando com a minha forma e eles reaparecem novamente. Então, vem muito disso. Vem também eu provocar esse reencontro, assim, então. Eu fico ali no LinkedIn. O LinkedIn é minha principal fonte de clientes. Então, eu vou lá nas pessoas que interagem com os meus posts. Eu lembro das pessoas, das empresas que eu passei, que provavelmente têm a dor da minha persona, né? Tem esse perfil que eu trabalho e chamo ali para conversa e tudo. Então, foi disso, assim, foi de pessoas que já me conheciam, foi de renovação de pessoa que quis continuar, foi diretor que eu atendia e que voltou, enfim, é tudo um pouco. Foi pessoas que eu chamei lá e falaram, nossa, eu acho que tivemos uma telepatia aqui porque eu estava querendo te procurar e eu estava sem tempo. Isso acontece demais, demais, demais. Então, foi isso, assim, esses 7 específicos, mas eu tô num trabalho comercial, aí sou eu com eu mesma, eu não tenho nenhuma empresa, de mandar direct para as pessoas e apresentar meu trabalho e perguntar, né, se a pessoa quer ali fazer uma sessão estratégica comigo, que é como se fosse um encontro zero. Então, eu tô também numa fase de prospecção ativa. E eu tenho também eu participo de uma plataforma que é a mentoria online, eu acho que você tá, Marcelo, inclusive. Tô fazendo E aí eu tô decola no, lá. eu tô também. Então entrou gente do programa, da MRV, então também foi por isso. Então um pouquinho de cada, assim, indicação acontece muito também. Mas eu tô cada vez querendo buscar de forma mais ativa dentro do LinkedIn, que hoje é a minha principal fonte. Eu também uso bastante o LinkedIn e o decola lá da MRV também foi interessante. Aí entraram 2 engenheiros, agora que eu nunca tinha trabalhado com engenheiro, né? Então, engenheiro para Eu mim também foi tô bem com 2 diferente, lá. foi bacana. Mas obrigado aí, eu achei que você tinha alguma dica
dessas empresas que captam aí no Não, LinkedIn, alguma coisa nesse não sentido. uso. Não me senti à vontade com nenhuma, nada de social media até Então, eu agora. não Não, achei não nada. encontrei nenhum profissional que me desse Essa era a minha segurança. curiosidade, porque eu não queria nada automatizado, eu queria muito. Não, Então, sou obrigado aí, eu. parabéns pelo teu trabalho e Obrigada, seguimos Vanessa. juntos aí. Vamos, bora. Minha pergunta da Lúcia. Oi, Paulo. Já foi respondida, era uma pergunta do Marcelo, a forma como ela divulgava o trabalho, mas Hum, está respondido. Mas Eu posto parabéns, muito no Isabela, LinkedIn, tá? trabalho bem bacana. E eu hoje estou encerrando a minha carreira CLT como gerente de recursos humanos e já iniciei o trabalho de mentoria. E a empresa me convidou para trabalhar como mentora de todos os líderes. continuar a ser, né? Sim, sim, Que continuando. legal. Então, eu tenho 72 líderes que a gente já está começando a fazer um trabalho bem bacana. Utilizo, sim, muito do método do Paulo, mas são pessoas que a gente conhece de longa data, colegas, enfim, mas está sendo muito produtivo, porque o meu foco é só isso. Eu iniciei em fevereiro, né? Só trabalho com mentoria para liderança, que é líder já na prática, porque quem não é líder não sentiu ainda, né, o desafio de liderança. Então, muito parecido com a Isabela, que gerenciou uma empresa, né, durante uma longa data. Eu fechei 47 anos de empresa e 43 só de recursos humanos. E essa parte de liderança eu sou muito apaixonada. E realmente é uma necessidade grande no mercado, as pessoas que forem atuar. Você falou muito bem, Paulo. Agora nós temos a NR1, né? Que são doenças relacionadas ao trabalho, doenças psicossociais. Enfim, as empresas cada vez mais têm que investir, né, em trabalhar muito forte com a liderança de fazer um papel de líder mesmo com liderado. Então, é algo muito bacana. E tem muito mercado. Você pode ter certeza que quem vai atuar nisso tem muito mercado. Então, parabéns, Isabela. Achei bem Obrigada. bacana. Eu já preparei a minha empresa, porque eu quero trabalhar menos horas, eu tenho uma netinha. Então, eu, com 72, eu já não posso fazer mais muita coisa, senão eu vou trabalhar mais que antes, né? Então, vou tentar dar uma equilibrada agora. Muito Muito bom. bom, Lúcia. Esse é um inegociável meu também. Eu trabalho menos do que antes também, tá? Eu organizo melhor minha agenda, mas eu priorizo muito o momento com a minha filha, muito momento em casa. Eu aprendi a cozinhar. Eu nunca imaginei. Então, tem esse lado pessoal que, nossa, tem sido muito bom, sabe? Durante esse período de redescoberta de profissão, enfim. E muda tudo, né? A gente tem mais tempo para qualidade de vida, fazer as coisas, mais horários livres. É bem Sim, bacana. Mais adiante, Paulo, a gente pode compartilhar um pouco essa experiência que eu vou ter agora nos próximos meses. Já está convidada. Ótimo. Pode deixar, participo sim. Essa questão de você terminar a carreira numa empresa, uma longa carreira na empresa, está aqui na minha boca para dizer o nome da empresa, mas você não disse. Não, mas pode dizer, não tem problema. É a Tramontina, gente. Muitos devem ter produtos Tramontina em casa. com Tem. certeza. E eu gerenciava a maior, porque são várias unidades, né? A unidade que eu trabalhava 3.500 funcionários, então é muita gente, e é bacana, né? É bem desafiador, mas teve um momento de fechamento de ciclo, que eu já vinha me preparando há uns 2, 3 anos, e a minha surpresa é que a direção pediu para que eu continuasse trabalhando com os líderes da Tramontina. Então, eu Então, fiquei isso muito pode ser um feliz. ótimo case para a gente discutir Reconheço aqui. a cultura, os valores, o jeitinho, né, da empresa. Então, vamos dar prosseguimento. Isso aí. Muito bom. Passar a palavra aqui para o Carlos, como já estamos além da hora prevista. Não, fazer uma pergunta que às Carlos vezes. vai encerrar aqui vamos encerrar com a pergunta dele, a participação dele. Vamos lá, Tá me Carlos. ouvindo, gente?
Estamos ouvindo, sim. Assim, muitas vezes quando a gente é contratado por empresa, algumas perguntas, somente do RH, fala como é que é o retorno do investimento, principalmente quando a gente fala de liderança. Não sei se você já lidou com isso e tem alguma metodologia para calcular esse retorno. Não, não, não em termos numéricos, né, em termos financeiros, não. A minha experiência, quando eu fui contratada por empresa, que é esse caso que até eu estou dividindo essa experiência com o Marcelo, existe uma reunião inicial que o RH, a liderança, o mentorado e eu fazemos, e ali a gente discute um pouco dos pontos que esse mentorado precisa desenvolver. E ali no momento final, a gente conclui, sei lá, três principais pontos que foram falados, e aí todo mundo entra num consenso e alinha ali quais são, o que que vai ser desenvolvido. E aí, ao final, na última reunião, né, depois da última sessão, a gente retoma esse combinado, e aí o mentorado ele conta como que foi a evolução dele direcionado nesses três pontos. Então, toda a minha construção com mentorado, por isso que assim, eu uso o método. Eu não uso BIA, eu uso o método do Paulo, mas eu dou uma customizada, porque nesse caso eu dou uma direcionada maior nesses pontos de desenvolvimento. Então é como se eu estimulo ele a criar uma visão, porque eu gosto de, mesmo sendo uma encomenda da empresa, eu gosto de provocar uma visão individual da pessoa, do tipo, o que que eu ganho com isso? Porque eu falo assim, né? Você está participando disso aqui não é só porque a empresa quer, mas é porque faz sentido para você e para sua carreira. Então, onde que você quer chegar? E aí a gente faz essa visão, e aí as metas, que é esse o que ele precisa desenvolver, já é direcionado a partir daquela reunião inicial. Então, a gente já estipula ali juntos, e aí direciona sessões a partir dessas metas. E lá no final, a gente olha exatamente para esses pontos e vê a evolução dele. Então, não tem nada financeiro, não tenho ainda essa fórmula, mas funciona dessa forma, esse alinhamento do antes e depois, assim como na mentoria, a pessoa, né, física, assim, a gente alinha lá o que que ele quer desenvolver e ao final a gente revisa na autoavaliação também. Na mentoria pessoa física, já tiveram alguns resultados que são mais concretos, assim, tipo a pessoa ser promovida, ela receber um aumento, ela começar a ser incluída, né, nas reuniões, enfim, ser mais reconhecida pelo líder e tal. E tem alguns resultados que são resultados menos concretos, mas são muito importantes, que é em relação ao ganho de confiança, de segurança, né, a própria pessoa se reconhecer mais, saber traçar os seus objetivos, sair do piloto automático e ter mais consciência e intencionalidade de como que ela age. Então, assim, a construção desse ROI ele acaba sendo mais baseado nisso do que uma parte financeira. Essa é a minha experiência. Uhum. Eu posso contribuir aqui nesse outro lado aí da questão financeira. É o seguinte, eu costumo sempre fazer o seguinte, se o RH me contrata para trabalhar executivo, eu disse, o que é que provoca na empresa a necessidade de contratar o meu trabalho para o executivo? Então, quais são os indicadores que levaram você a ter a conclusão de que ele precisa de um trabalho de mentor em liderança? Né? Quando eu trabalho, hoje eu sou mentor só de ex-alunos. Eu não estou atendendo mais executivos, só de empresas que são clientes, tudo bem, mas eu não posso negar. Mas quando eu trabalhava era mentor de liderança, e era assim. Eu digo, o que é que leva você a me contratar? Ah, poxa, não fica ninguém na equipe do cara. Eu digo, opa, tem um custo aí, não tem? Você tem um custo do turnover, não tem? Né? De sair gente, demitir, contratar gente e tal. Isso tem um custo. Faz a conta. Você pode também ter indicadores de produtividade. Tem várias coisas, mas assim, o turnover e a produtividade são dois efeitos quase que diretos, né, da atuação do líder. E se você tiver numa empresa com situações de cultura muito pesada e tal, você também tem custos até de custos de ação judicial. Entendeu? Então você pode apelar para essas questões numéricas. Agora, isso é o resultado indireto. O resultado financeiro ele é indireto. O resultado direto é o que a Isabela acabou de dizer. É a mudança de atitude e de comportamento do líder. Isso sim é que vai provocar
Lá adiante, o aumento de produtividade, a redução de turnover, talvez a ausência de ações judiciais, assim por diante. Né? Então, a gente, na verdade, na mentoria, a gente trabalha no efeito direto. Agora, esse efeito direto vai dar um efeito indireto que se reflete nos números. Né? E aí, Marcelo, quer encerrar, né? Só completar, nesse caso da MRV, a gente recebe até, a Isabel deve receber também, eles estão no Nine Inbox, geralmente, naquela avaliação lá, alta competência, alto desempenho, então, só que na parte das pessoas, eles são engenheiros, eu brinco que eles foram, a opção inicial deles foi lidar com máquinas, não com pessoas. Aí, quando eles chegam na liderança, a gente precisa de uma ajuda para isso. E o programa Decola é justamente isso. Mas a medida é essa, eles estão ali super bem posicionados profissionalmente, só que no lidar com a equipe, a coisa não funciona ainda na mesma cadência, né? E cada vez mais eles vão lidar com equipes e não com máquinas ou com os projetos. Então, a empresa escolhe muito pela essa avaliação de desempenho aí do Nine Box. Os caras estão super bem posicionados, só que a equipe ainda não consegue entender ele como um líder aí que consiga motivar, etc. Enfim. Só para completar. Obrigado, gente. Esse é um drama comum. Bom, Isabela, muito obrigado. Né? O tempo passou, a gente nem sentiu. Né? E eu agradeço também a presença de todos aqui, as participações, as perguntas super legais. Né? E já deixo o convite para os próximos. Né? A gente faz esse evento nos meses pares de abril a outubro. Né? Então, daqui a 2 meses temos outro. Vamos ainda estudar qual vai ser o tema e espero que vocês compareçam de novo. Tá bom? E participem sempre. Obrigado, gente. Obrigada, Paulo. Obrigada, Obrigado, gente. boa Boa noite a noite. todos. Obrigado, Isabel. Obrigado, Boa noite. tchau, Boa tchau. noite. Obrigado, Boa noite. Paulo. Tchau. Boa noite. Tchau, Boa obrigada, noite, boa tchau, noite, tchau. abraços.